Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Então nós vemos que o nosso estado teve essas nuances aí interessantes, né? Até porque o estado é um estado longínquo, então as primeiras cidades, Miranda, Nioaque, na verdade eram consideradas locais onde haviam cadeias públicas. Então se utilizava isso. Então há isso do porquê de Nioaque e Miranda serem uma das cidades mais velhas do nosso estado. Então, aí eles chegando aqui, a família quando veio, atravessando já o Paraguai, eles dividiram-se de alguma forma, uns foram para Mambaia, outros foram alguns para Bela Vista, poucos, outros ficaram em Ponta Porã e a grande maioria veio para Dourados. Então, chegando em Dourados, o nosso bisavô, José de Matos Pereira, requereu uma área grande de terras, que mais ou menos pegava onde hoje é a placa do Abadio e chegava até aqui onde hoje é o nosso aeroporto. Então era uma área muito grande, mas como ele tinha muitos filhos, né? Então os filhos, cada um foi pegando o seu quinhão, a sua parte, e eles começaram exatamente assim, tratando com o gado, cuidando de gado e alguma coisa também de agricultura. Então a família, depois o meu avô veio para a cidade de Dourados, montou a pensão, né, que depois foi a Pensão Mato Grosso. A família começou assim, então com esse tipo de trabalho, e os demais irmãos do meu avô também se dedicaram da mesma forma à pecuária e muito pouco na agricultura, mas a maioria com a pecuária mesmo. Foi o trabalho que eles tiveram. Nós vemos que o Ponciano já tinha essa veia política, né? Ele tinha no sangue isso, e como ele já tinha sido prefeito lá em São Luís Gonzaga, chegando aqui na criação do município de Ponta Porã, ele também foi indicado como prefeito, na época o intendente municipal, né? Porque nós somos ali uma cidade irmã ali com o Paraguai, com Pedro Juan Cabalheiro, e o termo utilizado no Paraguai até hoje ainda é intendência municipal, né? Então ele foi o primeiro intendente municipal de Ponta Porã. E depois ele vindo para Dourados, ele continuou também nas lides políticas e acabou levando a família também a seguir os seus passos. Então meu avô, como já dissemos, já foi vereador também em Dourados. Aí nós tivemos um caso sui generis da família, foi quando na eleição, parece-me de 1936, né, o Irã e a Betinha se candidataram e os dois se elegeram. E nessa eleição, a lei orgânica do município proibia que 2 irmãos tivessem assento na mesma Câmara Municipal. Então, o Irã, num gesto de grandeza, de desprendimento, renunciou em favor da irmã. E eu tive a oportunidade, há mais ou menos uns 3 anos, quando houve uma informação num dos jornais de Campo Grande, de que a primeira vereadora do Mato Grosso teria sido alguém de Campo Grande, uma pessoa que também tem um bom nome na cidade, a pessoa de uma família tradicional e honrada, só que eu tive a oportunidade de informar que ela foi vereadora em 1942 e a Betinha tinha sido vereadora em 1936. E aí, para que a gente possa notar como a família se entrosou, como a família tinha influência política na região, não só em Dourados, porque esse caso do Irã com a Betinha já havia acontecido antes, ainda no município de Ponta Porã, né, quando o Ponciano com o Manuel, né, seu irmão, também foram eleitos. E como havia também o mesmo problema, eles tomaram posse, mas fizeram isso de maneira intercalada. O Ponciano licenciou-se do cargo e o Manuel assumiu a vereança.
Minha infância foi como todas as crianças da época, né? No ano de 51 eu estudei, fiz o meu curso primário antigamente, né? Que é os 4 anos do primeiro grau. Eu fiz no colégio, os 2 primeiros anos, no Colégio São José dos Padres, né? Aqui na Floriano Peixoto com a Marcelino Pires, ao lado da casa paroquial ou da casa diocesana, onde ficava o bispo. Eu me recordo muito bem do bispo, que eu fui crismado por ele, que foi o reverendo Carlos Schmidt, né, que depois mudou-se, voltou para Santa Catarina, e infelizmente tive notícias há uns 2 anos que ele faleceu. Então eu fui aquele garoto que, como todos da nossa época, empinava pipa na rua, né, soltava pandorga, como nós falávamos, jogava bolita. Minha mãe era muito brava, de vez em quando eu levava uns chega para lá da minha mãe, porque jogava bolita, ela não queria, né, jogava bétia. Então essas coisas de garoto, né, tomava banho no Laranja Doce ali onde é a usina velha. Então era brincadeira, e caçar passarinho, né? Então era brincadeira. Só que eu comecei a trabalhar desde muito novo, muito jovem. Aos 7 anos, o tio Altino, que era o esposo da tia Zaira, tia Bibi, ele era carpinteiro, pedreiro, ele fez uma caixa de engraxate. E eu fui engraxar sapato na barbearia do Eustáquio Rara. Aí engraxei sapato ali por uns 2 ou 3 anos. O Eustáquio teve um problema, uma época, aí passou a barbearia para o seu Paulino Rivarola, que era um paraguai que tinha vindo, ele tinha um conjunto de música no Paraguai e veio a Dourados fazer uns bailes, umas festas aqui. Chegando aqui, ele se apaixonou por uma sobrinha do Eustáquio, uma neta da dona Leonora, a Edenir, e acabou casando-se com ela. Aí os parceiros dele foram embora e ele ficou, né? Então, como ele era barbeiro, ele ficou com a barbearia do Eustáquio. Eu continuei engraxando. Aí depois o seu Paulino mudou-se para Itaporã e vendeu a barbearia para o seu Anísio Berto Vieira, pai do professor Enoque Berto Vieira. O seu Anísio era casado com a dona Raulina, eles eram compadres dos meus pais. E depois disso, ainda bem pequeno, fui trabalhar com o tio Altino, ele fazia reformas, construções, e eu fui ser auxiliar de eletricista. Eu comecei como servente de pedreiro, mas criança não tinha força, e fui ser auxiliar de eletricista com ele. E continuei estudando aí já não era mais no Colégio São José, porque houve a mudança para o Educandário Santo Antônio, Patronato de Menores, ao lado da Matriz, e as freiras que mudaram para lá. Então eu fui fazer até o 4º ano lá no Colégio das Freiras. Aí eu já estava com 11 anos, né? Aí quando eu estava com 11 anos, eu fui estudar no ginásio, no Colégio Estadual Presidente Vargas. E nesse espaço, o Birajara, meu primo, filho da tia Zizi, do tio Maneco, tinha vindo de São Paulo e montou um escritório de contabilidade, onde era o edifício Santa Rita, que era na frente do cinema Santa Rita, que era de propriedade do Austrílio Ferreira de Souza, né? E então ele montou o escritório e eu fui trabalhar com ele no ramo de contabilidade. Então ele era contador, eu fui trabalhar com ele. Eu tinha o meu tio também, irmão da minha mãe, era contador em Campo Grande, e eu acabei também tendo isso no sangue, né? E acabou ficando a minha profissão. Então eu trabalhei 2 anos com o Birajara. O Birajara, além do escritório de contabilidade, ele tinha uma imobiliária, porque ele cuidava dos interesses do Dr. Paulo Bucher, que tinha instituído a cidade de Vilma, onde hoje é o Porto Vilma. Então vendia os terrenos lá, né? E então o Birajara é que administrava. Então eu trabalhei 2 anos ali, estudando no Colégio Estadual Presidente Vargas. Então a minha infância foi assim. Nas horas vagas, a minha mãe costurava para fora, ela fazia roupas de retalhos e eu saía para vender as roupas.
né, roupa para criança e tal, saía com a bicicleta de casa em casa. Então também posso dizer que fui vendedor ambulante. Aí aproveitando, como o dinheiro das roupas era da minha mãe, eu passava na casa da dona Lica de Almeida e comprava frutas dela e saía vendendo frutas. Aproveitava, vendia as frutas que o dinheiro era para mim e vendia as roupas que o dinheiro era para minha mãe. No estadual Presidente Vargas, o diretor primeiro foi o professor Celso Miller do Amaral, depois foi a dona Leila Fioravante Rosa, né, que era casada com Décio Rosa Bastos e era filho do seu Arnulfo Fioravante, o seu gaúcho da Farmácia Central. E os professores foram muitos, mas eu me recordo claramente do professor Lísias, né, me recordo do professor Aloísio Cotrim, né, que era uma pessoa que veio do estado de São Paulo, eu me recordo bem dele. Fui aluno da Shirley Stein, que era nossa professora de geografia. Fui aluno da dona Hilda Bergo Duarte. Foi uma coisa interessante, né, que o meu pai contava, e naquele tempo as coisas eram complicadas, e quando eu nasci, meu pai foi para me registrar, e o registro era no cartório do MEC, Francisco MEC Filho. E meu pai chegou lá e não era o dia de sorte do Jaziel Pires, que era o escriturário, que era o escrivão. Meu pai chegou para me registrar, aí ele perguntou os dados, meu pai foi dando, aí quando falou meu nome, Jericó, aí o Jaziel falou, Jericó é com G? Aí meu pai falou, não, é com J. Ele falou, não, mas Jericó é com G. Ele falou, não, é com J. Aí ele foi lá dentro e chamou o seu MEC, Francisco MEC Filho. Ele falou, tá, o Job está aqui, quer registrar o filho, Jericó, mas ele quer que registre com J. E eu falei para ele que é com G. Aí o seu Francisco MEC, né, falou, não, seu Job, é com G. Ele falou, não, é com J. Aí ficou a discussão, né? Aí meu pai falou, vamos fazer o seguinte, eu vou lá em casa, vou trazer a Bíblia e vou provar para vocês que é com J. Só que eu vou trazer a Bíblia e vou trazer o meu 38. Porque se vocês não acreditar na Bíblia, vocês vão ter que acreditar no bico do meu 38. Quer dizer, coisas dos Matos Pereira de 1951. Aí quando nasceu o meu irmão, o meu pai, para não ter problema, porque colocou o nome de Faraó, ele pegou a bicicleta e foi registrar o Faraó em Itaporã. Foi lá no Adalberto Cordeiro e registrou lá. Foi porque se eu for agora, eu já vou com a Bíblia e o revólver, não vou falar que eu vou buscar mais. O relógio disso aqui é totalmente sentimental. Esse relógio aqui pertenceu ao meu avô, Bento de Matos Pereira. Ele era um apaixonado pelas corridas de cavalo e esse é um relógio cronômetro que ele trouxe ainda do Rio Grande do Sul. Na família, esse relógio tem no mínimo 100 anos. Meu avô nasceu em 1870, né? Então nós estamos aí com 145 anos. Então tem mais de 100 anos que esse relógio está na nossa família. E ele ficou para o meu pai e o meu pai passou para mim, né? Inclusive tem aqui gravado em ouro as iniciais Bento de Matos Pereira, né? Então esse relógio a gente guarda isso aqui com um carinho muito interessante. E isso aqui são as abotoaduras também do meu avô, Bento de Matos Pereira, um par de abotoaduras em prata. E tenho aqui esse rebenque, que como ele gostava de corrida de cavalo, então nós temos esse rebenque, isso aqui é prata, né? Isso aqui é de prata. Ele é feito, não é madeira, dá a impressão que é madeira, mas isso aqui é couro de cervo do Rio Grande do Sul, né? Tudo couro de cervo. Esse trabalho aqui também, e também tem mais de 100 anos. A cidade de Dourados, a Dourados para o Jericó, é uma cidade que tem tudo para desenvolver, para crescer, está crescendo, está desenvolvendo, e nós podemos dizer que ela se fez praticamente por si própria e pelas pessoas que aqui vieram para ter aqui aqueles que nasceram aqui, têm aqui o seu lar, o seu chão, o seu rincão, aqueles que vieram depois,
que fizeram daqui a cidade do seu coração, a sua segunda cidade. Essas pessoas fizeram o que a cidade é hoje. Nós, durante o tempo do Mato Grosso, até por estarmos no sul e havia, de alguma forma, algumas questiúnculas políticas, e como éramos a segunda cidade, não tínhamos, digamos assim, entre aspas, o tratamento que deveríamos ter. Com a divisão do Estado, continuamos a ser a segunda cidade. Mas os governos, sucessivamente, de uma forma ou de outra, foram trazendo o desenvolvimento, o governo federal, a colônia federal de Dourados foi o indutor maior para que a cidade se desenvolvesse, e depois, Dourados, que foi formada aí por gaúchos, paulistas, paranaenses, mineiros, paraguaios, com o desenvolvimento da lavoura, com a agricultura moderna, com os insumos modernos, com tudo isso, então Dourados explodiu e tem tudo para continuar em frente. Então eu continuo orgulhoso da minha cidade e espero que os nossos governantes vejam Dourados como uma filha que precisa ser bem tratada. É isso que eu espero dos nossos governantes. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.